escritas quando a gente pega de livro, para vocês cada vez tendo mais o entendimento por que as coisas no passado pareciam que era a solução em termos de agricultura e por que depois de algum tempo viu-se que foi furo na água, né? Quem quer dar uma lida igual aquela vez passada agora, parágrafo por parágrafo, quer dar uma lida? Você quer ficar em pé, você fala bem? Não sei. Não, vamos lá, se não falar, sobe na cadeira e faz isso. Falar, você já fala logo, vou dar um scratch. A descoberta dos adubos químicos e seus efeitos. Os estudos sobre os adubos minerais surgiram no início do século passado, na Europa. A produtividade na lavoura era baixa e a fome era constante em várias regiões do mundo. Olha a história. Por isso, as guerras. Os ensaios nos plantios da época sinalizaram uma elevação nas colheitas testes com adubo químico. Tá. Então, entenderam? Por fome no mundo 100, 120 anos atrás, quando a indústria química no mundo começou a gatinhar, entenderam que aqueles derivados de petróleo, tal, que uma parte dos adubos é derivado de petróleo também, melhorava a produtividade de uma plantação. Isso 80, 100 anos atrás. Então, essa escrita que eu coloquei, parágrafo por parágrafo, é um histórico que cada parágrafo que ela vai começar a ler, vocês vão ver que vai desmentir o que se achava que era o correto, entendeu? Olha a sequência das informações. Acreditou-se que, com estudos profundos sobre a adubação industrializada, seria a solução para o rápido aumento da produção dos alimentos. Assim, os estudos químicos e sua indústria tiveram um salto do conhecimento e produção. Continua? Na Primeira Guerra Mundial, foi grande a fome. Assim, os estudos em adubações começaram a progredir. Isso, tudo começou a partir da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, foi o despertar da indústria química em todo o seu aspecto. Achava-se que com a farta adubação química, a humanidade teria alimento com fartura duradoura, mas o tempo mostrou o contrário. Isso. Então vejam, os inícios de adubação química que o mundo começou a entender nos anos 40, 50, a partir da Segunda Guerra Mundial, achava-se que a adubação em quantidade ia deixar a produção do alimento no mundo sempre em alta e sem agredir o solo. Não se sabia. Achava que não ia acontecer nada no planeta em termos de preservação do solo. Aí veio a mesma resposta na frase. Só que o tempo mostrou que o uso permanente de adubo químico desmentiu hoje, a atualidade, o que se achava que era correto nos anos 40. Né? Continuando. Com o uso abusivo e sem critério em adubações químicas, nos anos 50, 60, 70, 80, reparou-se que os solos estavam se degradando, tornando-se ácidos e improdutivos, sem vida. Tornou-se um enorme problema de saúde e poluição ambiental. Olha que frase desse livro. Essa, vamos repetir outra vez. Olha que interessante, olha a profundidade dessa informação. Com o uso abusivo e sem critério em adubações químicas, nos anos 50, 60, 70, 80, reparou-se que os solos estavam se degradando, tornando-se ácidos e improdutivos, sem vida. Tornou-se um enorme problema de saúde e poluição ambiental. Então, o excesso de adubação, depois de 30, 40 anos em uso, perceberam que no mundo o solo estava entrando em falência. Colapso. O que é, o que não é, viu-se que era o erro do exagero de adubação, sem critério normal de manutenção do solo, com matéria orgânica. Então, o produto químico que achava-se que era a salvação nos anos 50, mostrou-se que não, que está agredindo o planeta. Por isso que tem tanto terreno no mundo já abandonado por terra tá infértil, né? Ele foi muito agredido e ela ficou morta. Mas esse exagero do uso é provocado pelas indústrias ou por falta de conhecimento da pessoa que compra? Não, porque compra. Quem comprou, pela informação, era a salvação do mundo, o adubo químico. Então eu, fazendeiro, vou usar mais quantidade naquela área do que o recomendado. E vou usar, porque a primeira vez ele planta, dá uma safra enorme.
a segunda semeadura dá outra safra boa. Durante um ano, a terra responde à agressão do solo. Só que a partir do primeiro para o segundo ano, só na agressão química, no segundo para o terceiro ano, o terreno começa a entrar em decadência. Começa a colher menos milho, menos tudo. E colocavam mais adubo na época, achando que ia melhorar. Foi agredindo mais a terra. Foi quando foi começando, sendo abandonado pelo Brasil e pelo mundo, milhões de hectares de terras que ficaram deserto. Mataram a vida do terreno por uso errado de produto e manejo errado no solo. Manejo errado também. Mas essa terra ela é recuperável, não é? A longo prazo agora. É um custo tão alto hoje que o fazendeiro não consegue recuperar a fazenda dele, não. Os fazendeiros estão quebrados. Quem hoje no Brasil pode recuperar uma fazenda de 200 alqueires? Ninguém. É perdido. O cara vai largar lá para criar formiga. O cara não tem condição de recuperar aquilo. Como vai recuperar? É custoso. Leva anos, tem que trabalhar com o terreno, o cara não tem mais capital. Hoje está todo mundo no Marapuca. Você não consegue mais recuperar nada. Porque hoje o dinheiro no mundo, todo o mundo, pode perceber, a economia no mundo geral, da agricultura ou não, está todo mundo com dinheiro curto. Não está tendo mais alternativa. Por isso você está começando a ver tanta guerra por aí afora. Está vendo quanta guerra está estourando? Guerras em vários pontos. Já é o desequilíbrio da humanidade na economia. Isso é um péssimo sinal. Continuando. Nos últimos 30 anos, nasceu uma nova visão mundial sobre a conservação do solo e do meio ambiente, ou seja, lavoura orgânica, manejar e cuidar da terra sem agressão química, voltar a cuidar do solo como era nas épocas passadas e que foi se esquecendo de tempos em tempos. Olha que frase do livro. Voltar ao manejo do passado, que na atualidade, o livro está dizendo, foi esquecido. Aí eu estou falando para vocês, que novidade que eu estou falando, de cuidar normal do solo sem agressão, se os livros já estão avisando que o que tem que ser feito hoje é o que se fazia no passado, e nós esquecemos. Está escrito nos livros. Estamos esquecendo do manejo normal de um solo. Não se fala mais isso, vai, não se fala. É agredir, estão continuando agredindo. O cara fala assim, eu vi um cara do Amapá, era um sítio lá de 10, 15 alqueires, isso eu vi na televisão, ele detonou o terreno dele, de tanto uso de produto químico no chão. O que ele fez? A televisão perguntou para ele, era um programa rural. O que você fez agora está improdutivo? Ah, eu fiz simples, eu peguei e vendi. Quanto me deram pelo terreno, eu vendi. Mas você vendeu e daí? Ah, esse terreno, eu consigo comprar um terreno igual no Maranhão. Então, o que eu perdi aqui de terra, vendi, está degradado, eu vou no Maranhão. O que o repórter perguntou? Bom, pelo menos então no Maranhão, você vai mudar o teu manejo do solo? Ele falou, não, eu tenho que produzir muito, eu quero produzir bem os 3 primeiros anos. Depois do que der no terreno, eu mudo também outra vez de lugar. Eu ouvi o cara falar isso, falei, não acredito. Não acredito que o cara está falando. Quer dizer, ele sabe que vai ter uma destruição no terreno onde ele vai também, que ele vai continuar errando, e depois eu vendo e vou para outro lugar e faço outra vez igual. Como pode um ser humano falar um negócio desse? Mas por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque ele pode fazer. Não existe uma legislação que impeça dele. Lógico que não. Que lei? Está no Brasil? Não. Que legislação? Aqui é tudo esculachado. Não, aqui é tudo esculachado. Lógico que vai fazer. Lógico que vai. Todo mundo vai fazer. O problema é legal. Mas você pode pôr... Você tem que contratar um profissional. Isso que você está falando, sabe onde é derrubado? O Amazonas você não pode destruir. Estão destruindo a cara de todo mundo e os governantes estão dando risada. Quero café. Fala. Fala. Quando você joga adubo químico, você disse que no primeiro e no segundo ano vai ter uma alta produção. Vai. Mas isso seria porque a terra de alguma forma acha bom ou porque na verdade ela está tentando se defender daquilo e aí ela gera uma produção? Não, porque o adubo químico, como é um produto concentrado e tem grande energia de nutriente, então a terra que ainda não estava destruída, que tem matéria orgânica ainda, recebe bem aquela primeira, segunda vez, terceira vez de produto químico. Porque ainda a terra tem matéria orgânica, a terra não está ácida ainda. Quando ele usou mais vezes o manejo errado
e no outro ano agrediu mais o solo com o produto químico, é quando a terra começa a entrar em decadência por morte da terra e por elevação do pH. Então não é uma autodefesa. Não. É excesso. Você pega hoje, toma um vidro desse de vitamina, desse aqui, que os caras fazem autorofilismo, são tudo doentes, né? Mas eles tomam essas bombas. O cara não parece que ele está bem, mas por dentro o cara está podre, não é? O químico faz isso. Parece que a terra está normal, mas a vida microbiana está podre. É igual os caras que tomam bomba para ficar um músculo assim desse tamanho que nem melancia. Sabe como é? É a mesma coisa. Mesma coisa. Continuando. Atualmente, já se tem uma nova consciência no uso dos adubos químicos. As organizações ONU e NASA vêm alertando a todos os dirigentes do mundo, desde 2008, a incentivar as famílias a voltar a produzir alimentos em seus terrenos, sem agrotóxico, já que a humanidade, a partir de 2018, sofrerá uma grande fome por mudanças climáticas. Olha o que a NASA e a ONU já alertou, já falei isso para vocês, numa matéria de 10 anos atrás. A NASA, que faz foguete, está orientando o ser humano a produzir no seu quintal o alimento. A NASA, quando eu vi essa matéria no tempo, tem um tempo, está na internet. Como a NASA está falando para mim plantar alimento no meu quintal e criar galinha para ter ovo, para comer ovo? Quando eu li a matéria, eu não entendi. Quando eu li a matéria na revista Veja, me deu um alerta na minha cabeça. Me veio mais clareza da gravidade do que está acontecendo, a degradação no planeta em todos os aspectos. Se a NASA já está falando isso há muito tempo, se a NASA está avisando, você imagina se nós que somos uns leigos, se nós vamos ter futuro ou não continuando no manejo errado. Quem está certo, vai? A NASA de alertar ou quem está destruindo o Amazonas? Quem é o correto? A NASA, não tem dúvida. E pronto. Então estão discutindo o que no planeta? O óbvio. Parar de destruir, parar de agredir. Não, ainda continua esse processo. Por isso que a coisa é grave. Tá? Então, isso é teu, isso pode levar.